O Utahraptor era um mestre estrategista. Analisando a tomografia dos crânios de raptores, como o Utahraptor, descobrimos que eles tinham cérebros bem expandidos. Encontramos uma expansão dos centros superiores do cérebro, as partes do cérebro que estão associados a capacidades cognitivas, habilidades para resolver problemas. Eles possuíam um cérebro muito avançado, muito parecido com o das aves atuais. Eram animais muito inteligentes. Não brinque com eles, você vai perder. Ser mais esperto que a presa é ótimo para continuar a ser um grande predador. Mas a capacidade de adaptação às mudanças ambientais era o que importava para a sobrevivência dos dinossauros. E durante a época do Utahraptor, o ambiente passava por mudanças drásticas. Nos próximos vários milhões de anos, a Terra continuou a esfriar e as estações se tornaram mais rígidas. As plantas se diversificaram para se adaptar à mudança das estações. Os herbívoros vagavam à procura de alimentação adequada. E o Utahraptor adaptou suas estratégias de caça para tomar proveito. Quando se é um predador e seu ambiente muda, é preciso ajustar os métodos de caça também. Se ele caçava em florestas densas e elas tivessem sido substituídas por pequenos arbustos e campo aberto, então era melhor ele estar preparado para mudar seus métodos de caça. O Utahraptor era um especialista em fazer essas coisas. O Utahraptor encontrou o caminho da migração dos herbívoros, conhecido como Rodovia Cretácea, e esperava escondido por suas presas desavisadas. O Utahraptor era um predador que fazia emboscadas. Em outras palavras, poderíamos dizer que se um Velociraptor era um leopardo, o Utahraptor seria o equivalente a um leão no sentido de que ele esperava pela presa e de repente atacava velozmente para derrubar o animal. Provavelmente, ele não conseguia correr por muito tempo para poder atacar suas presas. O Utahraptor era rápido, mas o clima frio favoreceu espécies ainda mais rápidas e menores. Os raptores seguintes chegariam a apenas 1,20 m de altura. Eles confiavam mais na agilidade e na astúcia do que na força bruta, e tornaram o Utahraptor obsoleto. Mas do outro lado do globo, outro assassino estava perfeitamente adaptado ao seu ambiente. Ele era o principal predador de seu território e muitas vezes é chamado de T-Rex do Leste. Há 70 milhões de anos atrás, a Terra estava se resfriando. Calotas polares foram formadas nos polos e os invernos se tornaram mais rigorosos, com temperaturas de até 5 graus Celsius. Essas temperaturas parecem relativamente quentes para os padrões atuais, mas para a vida no período Cretáceo, era muito mais frio do que a temperatura com que os dinossauros estavam habituados. O período Cretáceo foi muito mais frio do que foi o período Jurássico. Isso aconteceu por causa da divisão da Pangeia e depois de Gondwana e Laurásia. O nível do mar subiu e desceu, as correntes de pressão na atmosfera foram alteradas e as correntes oceânicas foram afetadas. A forma de vida mais atingida foi a que habitava em massas de terras menores. As áreas maiores têm uma proteção maior quando se trata de mudanças climáticas. Na América do Norte, o grande alossauro tinha dado lugar a raptores menores. Na costa ocidental da África, na ilha de Madagascar, um alossauro menor se tornou o maior assassino de seu tempo. Conhecido como T-Rex do Leste, seu nome era Majungasauro. O nome Majungasauro é derivado da expressão Majunga, que é um distrito de Madagascar, onde encontraram o dinossauro, e Tolos, que significa cúpula em latim. Esse dinossauro assustador surgiu há 70 milhões de anos e viveu até o final do período Cretáceo.
quando todos os dinossauros foram extintos, cerca de 65 milhões de anos atrás. Seus restos só são encontrados na ilha de Madagascar, mas aparentes seus na América do Sul. Isso prova que, em algum momento, África, Madagascar, Índia e América do Sul estavam unidas no supercontinente da Pangeia. O Majungasauro pertencia a uma família de dinossauros chamados de Abelissauros. Esta família de dinossauros possuía várias características em comum. Os abelissauros são um grupo de dinossauros carnívoros descendentes de criaturas semelhantes ao ceratossauro do período Jurássico. O abellissauro tinha o rosto relativamente curto, focinhos espessos e braços muito curtos e também estranhos, com antebraços tão encolhidos que pareciam até pulsos de seres humanos. O abellissauro era um predador secundário de tamanho mediano que vivia nos continentes do sul. Mas no final do Cretáceo, quando os alossauros finalmente morreram, os abelissauros dominaram a região. Se nós vivêssemos na América do Sul, na África, na Índia ou em Madagascar, nosso maior temor seria o abellissauro. As primeiras descrições afirmam que era uma criatura que só a mãe poderia amar. Era um dinossauro feio com a cabeça rugosa. Os ossos nasais eram cobertos de pequenos caroços e o crânio possuía calombos. Era um dinossauro muito feio, mas muito interessante para os paleontólogos. Além do rosto assustador, o Majungasauro possuía um chifre que saía do meio de sua testa. Ironicamente, esta haste ameaçadora teria uma importante função social. Quando os primeiros crânios de Majungasauro foram encontrados, logo foi notada essa coisa complicada e saliente saindo do topo da cabeça desses animais. Vimos muitos tipos diferentes de dinossauros, incluindo os predadores como o ceratossauro e o alossauro, e mesmo alguns espécimes de tiranossauro com vários tipos de estrutura em forma de chifre, como saliências em suas cabeças. A maioria dos dinossauros terópodes que possuía essas estruturas na cabeça usavam esse chifre como identificação do animal. Assim, os possíveis rivais masculinos podiam identificar que havia outro macho interessado na fêmea deles ou em qualquer outra coisa que eles tivessem. Ou eles podiam servir para indicar à fêmea que ela tinha a idade certa e ele estava interessado. A aparência assustadora do Majungasauro também pode ter sido uma espécie de aberração da natureza. Sempre que há uma população de animais isolados em uma área pequena, pode existir endogamia entre os membros daquela família. Depois de longos períodos e inúmeras gerações, observamos mutações causadas pela endogamia. No caso do Majungasauro, foram encontrados tão poucos esqueletos que não podemos determinar qual era a aparência normal dessa espécie em particular. Mas podemos deduzir que, por viver em uma ilha e estar separado de outros dinossauros semelhantes, seu rosto pode ter sido resultado dessas mutações. O Majungasauro era pequeno em comparação com outros dinossauros do período Jurássico, mas ainda assim era avantajado. Ele tinha quase 3 metros de altura, 8,5 metros de comprimento e pesava 1 tonelada. Na pequena ilha de Madagascar, ele certamente era o maior predador. A estrutura da mandíbula o tornava um assassino poderoso. O Majungasauro tinha um crânio muito interessante. Ele era curto e bem alto, e os ossos do crânio eram interligados. Isso é importante porque sabemos que a maioria dos terópodes, dos dinossauros carnívoros, tinha crânios cinéticos que se moviam quando se alimentavam, para evitar que os dentes e os ossos do crânio se quebrassem. As mandíbulas também se expandiam quando eles abriam a boca. Mas o Majungasauro não tinha essa capacidade. Ele tinha um crânio sólido e pouco ou nenhum movimento. A principal arma do Majungasauro era sua mordida poderosa. Ele tinha um crânio curto, mas muito forte, e seu pescoço também era robusto. Se ele pegasse um animal e o mordesse, ele deixaria um ferimento horrível.
Sua cabeça era como a dos bulldogs. Era perfeitamente projetada para morder e esmagar. Seus dentes também possuíam muito mais pressão do que em outros dinossauros predadores. Eles tinham a forma de lâminas, mas não quebravam facilmente. Seus dentes eram sua principal arma. Sua segunda arma eram as garras que tinham nos pés. Eles usavam os pés da mesma forma que as aves modernas. Observem uma águia. Ela consegue agarrar a presa com o pé. O majungasauro podia fazer a mesma coisa. Ele usava as garras para segurar a presa e os dentes afiados para arrancar pedaços. Por 9 milhões de anos, o majungasauro dominou Madagascar. Mas à medida que a temperatura continuava a cair no mundo todo, ele não foi rápido nem esperto bastante para sobreviver.